Na aula de hoje veremos as vantagens de se trabalhar com plugins. Os plugins são barras de ferramentas com diversos comandos adicionais que fazem com que o SketchUp se torne uma ferramenta muito mais produtiva, criando diversos tipos de superfície e facilitando muito o nosso ato de projetar. Bom, vou começar então demonstrando para vocês os comandos desta barra de ferramentas chamada Round Corner. Então vou desenhar aqui um cubo de 1 metro por 1 metro e 1 metro de altura. Vou começar então selecionando essas três faces e mostrar para vocês então esse primeiro comando. Quando a gente clica nesse comando, aparece essa barra aqui em cima, onde a gente pode determinar a seleção da nossa edge, no caso a gente já selecionou as nossas faces, os parâmetros de arredondamento, as propriedades da nossa geometria e aqui a própria geração da geometria. Então, se eu quero aumentar essa distância aqui, aumentando ou diminuindo o arredondamento, eu clico aqui em Offset e ajusto essa distância. Aqui eu vou deixar 0,1, tá? Eu posso também mudar aqui a quantidade de segmentos. Ó. Aqui eu tenho 8, posso passar para 10, por exemplo. Aqui vai de 1 a 24. Ok. Esses números de segmentos, na verdade, é a quantidade de linhas que eu vou ter entre essa linha verde e essa daqui, né, que é o que ele vai fazer o arredondamento. Quantas linhas ele vai usar, pequenas faces ele vai usar para fazer o arredondamento. Após fazer essa setagem simples, eu dou um Enter e ele vai fazer o arredondamento para mim. Para eu poder enxergar de uma forma melhor como ficou esse arredondamento, eu posso clicar aqui em Visualizar, Geometria Oculta, e aí eu tenho uma noção de como ficou, como foi calculada essa geometria. Então esse primeiro comando, ele faz o arredondamento de todas as faces selecionadas e neste canto aqui ele apresenta esta solução, um arredondamento total e uma junção dos arredondamentos. A gente vai perceber que este comando para o Sharp ele tem uma diferença neste canto aqui. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer isso daqui para a gente ver como é que ele vai se comportar com esse segundo comando. Então vou selecionar novamente as faces, clicar então na opção Sharp. Aqui os parâmetros então a gente seta da mesma forma que a gente fez no primeiro. Aqui eu tinha posto 10 segmentos, eu vou botar 10 também. Ok, e vou dar um Enter. Então, utilizando o comando Sharp, ele fez para a gente o arredondamento das bordas, conforme foi solicitado. Porém, a solução que ele apresentou para esse canto aqui é um pouco diferente. Ele pegou a linha mediana de todas as faces e fez a junção dela nesse canto, né? No outro a gente tinha o arredondamento completo desses três lados. Tá? Vou desfazer para que a gente possa ver então o terceiro comando desta barra. Selecionei as três faces. Já esse terceiro comando, ele vai fazer o chanfro nessas faces aqui. Ele vai chanfrar essas faces. Da mesma forma, eu posso clicar aqui em Offset, definir um valor, aqui vou botar 0,08. Vou dar um Enter e pronto. Está aqui o chanfro que ele fez para nós. Como eu selecionei apenas essas três faces, ele pegou a união delas e fez esse chanfro na união dessas três faces. Tá? Essa face aqui, como ela não tinha sido selecionada, essa aqui também não, e essas outras desse lado oposto do cubo, então ele não fez o chanfro nessas faces aqui. Certo? Se eu quisesse que ele tivesse feito em todas as faces, eu selecionaria todo o objeto, clicaria aqui e aí executaria o comando. Aí, olha lá, todas as faces do objeto ele fez aquele bevel, né, que é o comando, né?
Um outro exemplo que nós temos de plugins, por exemplo, aqui no JHS, vamos escolher uma ferramenta aqui para trabalhar. Vamos ver essas daqui, por exemplo, ó, Pipe Along Path, tá? Ou Lines to Tubes. Tá? Vamos ver aqui então. Vou criar uma linha, um segmento aqui, qualquer. Vou selecionar essas linhas e vou dizer que eu quero transformar essas linhas num tubo. Aqui eu digo como é que serão essas curvas, né? Faço a especificação dela, até material eu posso colocar aqui, tá? Um diâmetro e precisão. Vou deixar esses parâmetros assim como estão. Vou dar um OK e vejam, ele criou para mim uma barra que seguiu por um determinado caminho. Aqui vocês vejam que ele fez 3 segmentos, mas não fez a união deles. Ó. Então, por exemplo, eu posso tentar uma outra opção. Vamos tentar aqui criar Selecionei. Já que ele fez a barra curva, né, já com os raios de acabamento. Uma outra alternativa que temos é essa opção de pipe, que eu tenho diâmetro externo, diâmetro interno, número de segmentos. Quando eu dou um OK, depois de selecionar a linha, ele vai fazer um tubo. Então, nesse comando aqui, ele faz uma barra, nesse comando aqui, ele faz um tubo. Muito mais rápido do que se a gente usar o Sigami, por exemplo, né, para criar esse mesmo objeto. Desenho, vamos desenhar aqui como se fosse uma planta baixa, talvez. Aqui. Tirar a superfície, deixar só as linhas. Selecionei, criei essa opção de extrudar ao longo do caminho. Ele me pergunta, né, se eu quero o alinhamento pela edge, pelo plano central, pelo lado, centro-lado, né? Qual a espessura da minha parede, vou botar aqui 0,1, qual a altura dela, vou botar aqui, sei lá, 0,8. Vou dar um OK. Ele vai me mostrar, né, como é que vai ficar a parede aqui, por onde que ela vai seguir, né? Vou dizer que sim. E ele fez para mim a parede seguindo por aquele caminho. O caminho ele está selecionado ali, vocês vejam que a parede foi feita para o lado de fora, né? Então aqui de uma maneira muito simples, ó. Com 2, 3 cliques eu consegui fazer toda a parede. Isso aqui já vem em forma de grupo. Consegui fazer a parede em volta daquele segmento que eu tinha. Outro detalhe importante, né, uma ferramenta que a gente não tem nativa do SketchUp. Por exemplo, se eu tenho uma linha que assim, por exemplo, né, desenhei esse arco, né, mas é só uma linha. Eu não tenho uma ferramenta no SketchUp que me possibilite extrudar essa linha. Com a ferramenta empurrar, puxar, eu não consigo selecionar ela e fazer a extrusão dessa linha. Porém, aqui eu tenho um comando chamado Extrude Lines. Então, eu posso selecionar minha linha. Se eu quero que essa parede curva, digamos assim, ela tenha um acabamento melhor, eu posso
clicar sobre ela com o botão direito e ir em informações da entidade, vai abrir esse gerenciador para mim. Eu posso aumentar o número de segmentos, por exemplo, vou botar aqui 40. Aumentei o número de segmentos. Seleciono a linha, clico em Extrude Lines e digo aqui qual altura que vai ter essa minha linha. Por exemplo, vou botar aqui 3 metros. Aqui eu fiz, então, essa minha parede. Extrudei essa minha linha com 3 metros. Porém, ela não tem espessura, né? Ó, ela está sem espessura. Aqui estão aparecendo essas linhas tracejadas porque eu ainda estou com o recurso de geometria oculta ativa. Se eu desligo geometria oculta, essas linhas somem. Então, assim, se eu quero dar, por exemplo, aqui eu fiz a extrusão da minha linha, né? Mas se essa parede aqui, por exemplo, eu quero dar uma espessura para ela, tá? Eu posso utilizar esse outro grupo de ferramentas, né? O Join Push Pull, selecionando uma face e clicando nessa opção, Join Push Pull. Dessa forma, eu consigo fazer a extrusão da minha parede. Então, eu vou dar aqui uma espessura para ela, 0,25. Pronto. Para que a gente pudesse realizar esse recurso aqui sem utilizar essas ferramentas que a gente viu, a gente teria que fazer algo do tipo assim, por exemplo. Alguma coisa desse tipo. Uma linha de 0,25. E talvez nem desse certo. Uma outra linha de 0,25 aqui. Talvez copiar este arco para cá. Mesmo assim aqui já saiu meio falho, ó. Tem que fechar aqui essa superfície para depois fazer isso daqui. Ó, e mesmo assim não saiu legal aqui. Eu ainda teria que ajustar porque eu fiz assim de um modo meio atabalhoado, então não saiu direito. Né? Mas vocês vejam que com os recursos certos, com os comandos certos, é muito mais simples da gente desenhar, né? Tenho então essa situação. Poderia então, a partir dessa daqui, né, utilizar agora esse grupo de ferramentas aqui, ó, Tools on Surface, por exemplo, para a partir desta superfície aqui fazer um offset para cá, e aí, utilizando aquela mesma ferramenta que a gente viu anteriormente, fazer um rebaixo, por exemplo, 0,1. Fazer, por exemplo, acrescentar material aqui, 0,1. Ou mais para cá também, vamos botar aqui. Então a gente consegue moldar, por exemplo, né, esse tipo de situação utilizando essas ferramentas aqui. Né? Ou então, por exemplo, a gente ligando aqui visualização geometria oculta, a gente vê a forma que o Sketch usou para construir toda essa geometria. Né? Ou então a gente pode desenhar então com essa superfície aqui, sei lá, um retângulo aqui em cima, que ele vai acompanhar o desenho da nossa parede. Ali. Sem esses recursos, dificilmente a gente conseguiria, mas passaria muito trabalho para fazer esse tipo de situação. Né? Então, as vantagens da gente trabalhar com plugins é justamente a gente ter essa possibilidade de novos recursos, novas ferramentas e poder explorar ao máximo então a capacidade do SketchUp, que é muito grande, né? É um software de modelagem que não perde nada para os outros que tem aí, né?
Aqui também nós temos, por exemplo, eu criei essa pecinha, né? Essa peça aqui, transformei ela num grupo. Eu posso aqui, através dessa ferramenta, fazer dela dar um mirror nessa peça, né? Então vou clicar num ponto, clicar no segundo ponto, clicar no terceiro ponto. Aí determinei, né, a linha de mirror da minha peça. Então ele fez a inversão da minha peça. Então essa é uma pequena amostra do que a gente pode fazer e de alguns plugins que a gente tem à nossa disposição, com algumas ferramentas bem interessantes que a gente possa trabalhar. Qual o melhor plugin para se usar? Quais os melhores plugins? Isso vai depender do tipo de serviço que vocês fizerem. Dependendo do que vocês se especializarem para fazer, vocês vão utilizar um tipo de plugin. Se vocês vão trabalhar com superfícies, vocês vão trabalhar com outros tipos de plugins além desses daqui, né? E à medida que a gente vai se especializando, a gente vai indo lá na nossa Extension Warehouse e descobrindo esses novos plugins.